E aí, pronta para a revolução? Meu nome é Camila Fischer e esse é o programa Feminarte Mulheres que Brilham. Nós estamos ao vivo aqui direto da TV Metropolitana. Estamos aqui toda segunda-feira às 14 horas e é um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente está aqui com a Thaís também, com a Thaís Vargas, que é consultora de imagem e estilo. E a gente vai estar trazendo aqui esse tema tão importante, tão bacana, que é a coloração pessoal. Se você não sabe o que é, se você ainda não conhece, hoje a Thaís vai explicar tudo para você. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo, querida. Voltando, né? Voltando. Agora vai estar mais ativa aqui com a gente também, né, Thaís? Adorei o convite, né? Mas como hoje eu sou convidada, né? Então hoje, hoje eu me arrumei, gente, pra gente falar desse tema maravilhoso, né? Enfim, agradeço mais uma vez pelo convite. Então, quando eu estiver assim, convidada, vocês vão me ver toda arrumadinha aqui, gente. Tá lindíssima hoje, hein? Esse look aí, você caprichou. Esse look é da onde, Thaís? Esses brincos, me conta. Esse brinco é ótimo, né? Porque é dessa parceria que a gente tem dentro da Santô. A Santô é um clube de vivências, né? Online. E lá dentro a gente está construindo um clube de leitura, clube de roda de conversas, né? Online. Enfim, tem uma série de espaços que a gente está construindo e esse é do nosso clube de descontos. Tem uma parceira que trabalha com o que a gente chama de ecojoias. Ela reaproveita plástico e faz essas peças incríveis aqui. E aí até ótima, ainda bem que você lembrou, porque a gente faz essa parceria, né? Hoje a gente vai estar falando sobre coloração pessoal aqui. Né? Então, a gente fecha essa parceria dentro da nossa coloração. Que bacana. Para trazer não só esse universo, né, das cores, mas já um lugar mais palpável, né? Então ela consegue trabalhar esses brincos mais personalizados, enfim. Então tem essa parceria bacana lá no nosso clube de descontos. Os assinantes da Santô conseguem, né, ter acesso a essa parceria e com descontinho, gente. E ela faz cada brinco maravilhoso. Não, achei super bonito. Ele é de plástico, que você falou? Plástico. Reaproveitado? Nossa, ela tem uma curadoria incrível, Lindo. Lindo, assim, o trabalho dela e toda a cadeia dela, né, assim, vai fechando aqueles ciclos, né, então isso é um ponto, acho que vocês vão me ver muito aqui, falar, defender, porque é um dos propósitos, né, um dos pilares não só da minha consultoria, mas dentro do que eu incorporei, né, para Santô. Então, vocês vão ver sempre essa preocupação, né, com sustentabilidade, um olhar mais integral, né, e foi ótimo você ter falado, porque eu já estou tão habituada, que eu estou tão apaixonada desde que a gente começou essa parceria, que eu tenho uns outros brinquinhos dela, que aí para mim, eu coloco e quando eu vou ver, eu nem tinha percebido que eu estava, mas, assim, que eu digo assim, até mesmo para hoje casou super bem, porque a gente tem tudo a ver, né? E eu não estava nem lembrando, gente, calma. Tem muita coisa. Bom, Thaís, hoje a gente vai falar sobre coloração pessoal. Aí, pro público de casa, amo. O que é a coloração pessoal? O que é e para que serve? A coloração pessoal, ela é uma ferramenta assim, que a gente usa, né? Na verdade, ela começou muito dentro da indústria cinematográfica e da parte de beleza, maquiagem e tudo mais, né? Claro que isso pautado em estudos que vêm lá da Escola de Belas Artes, porque quando a gente fala de cor, né, teve muito trabalho, muita pesquisa, né? Então uma coisa bem interessante é que desde essa época, né, de construção de conceitos de belas artes, né, esse lugar veio, né, mas chegou nesse momento, né, em que partindo dessas necessidades mais comerciais, a gente trouxe para esse ambiente e até então era muito usado como um lugar principalmente de maquiagem, mas depois isso foi sendo incorporado, né, dentro da consultoria. E ela é uma ferramenta muito bacana porque ela realmente, a coloração pessoal, ela foca na sua beleza pessoal, né? Então ela é um método que a gente aplica para identificar de alguma forma, quais as cores, né, mais harmonizam com a gente, mas a gente faz isso pautado numa análise comparativa, que a gente chama.
Porque se a gente olhar para as cores, a gente vai ver que as cores elas têm características. Então, dentro dessas características, né, a gente também tem essas características nas nossas cores, da nossa beleza. Então, seja no nosso cabelo, nos olhos, na nossa pigmentação da pele, né? Então, partindo dessas características, não sei se eu vou ser muito técnica aqui, você vai me dizendo, né? Que a gente fala muito sobre temperatura, o que a gente chama de profundidade, claro, escuro, a temperatura, o quente, né? Que muitas das pessoas já conhecem, o quente e o frio, né? E a limpidez que a gente chama, né? O quanto essa cor ela é viva, límpida, né? Essa era a dúvida que eu tinha da limpidez. Ou suave, né? E o que é bacana aqui dentro, né? Então a gente tem essas características também dentro da nossa pele, dentro Então é uma ferramenta muito legal, por quê? Porque através de um método, de uma análise de comparação, você consegue identificar quais os nichos de cores que harmonizam com a sua beleza natural, né? Mas a relação com as cores vai muito mais, vai para além disso, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas realmente assim, para efeito de harmonização, é incrível como você está vestida com essas cores, a gente vai falar um pouquinho, traz uma harmonia, e partindo desse lugar harmônico é que a beleza ela é aí sim evidenciada, exaltada, né? E o que é muito bacana é que isso veio de uma análise muito comparativa, baseada, assim, pautada em personalidades, estudo de cores versus personalidades. E quando a gente chega... Eu vou explicar um pouquinho, você quer... Não, eu queria só falar a questão da coloração pessoal, que eu acho muito bacana esse trabalho, essa consultoria, porque talvez você, mulher, ou homens também, que estão em casa, eu não gosto de X cor porque eu não fico bem com essa cor. E às vezes não é sobre a cor, às vezes é uma questão de ajuste ali com a temperatura, com a questão da coloração, né? Eu tinha cores que eu não gostava de usar, mas por quê? Aquilo não estava dentro da minha cartela. Sim. Depois que eu fiz a coloração com a Thaís, que aí eu fui entendendo melhor também, né? Por quê, né? É muito bacana, né? Principalmente a nossa pele, que é onde a gente usa para efeito de base comparativa, ela tem uma base de pigmentação. Então, a gente tem caroteno, a gente tem hemoglobina. E essas combinações de cores, né? A gente... Não sei, nunca sei se eu estou sendo muito técnica, mas essas combinações de cores realmente vão trazer esse universo, né, nichado. E o que eu acho muito interessante, é impressionante como a nossa intuição, ela é muito da nossa natureza, né? Então, seguir a sua intuição, eu sempre falo, é o melhor caminho, porque se está na dúvida, né? Se olhou e não gostou, é porque realmente o seu corpo está ali. Tem alguma coisa ali que está te dizendo que exatamente, não está fluindo. Não está harmônico, não está harmônico com a sua beleza. A tendência é que a gente, né, assim, a gente tem essa autopercepção sem a gente ter a consciência disso, né? Então, eu já sempre, quando os clientes chegam com esse receio, eu sempre falo, confia na sua intuição, e você aqui vai ver muito, na verdade, você não vai descobrir uma coisa nova, você vai se redescobrir. Porque aí você vai falar, peraí, então é por isso que eu não gosto dessa cor. É por isso que eu amo essa cor. E sempre tem muita coisa dessa cor no meu armário, né? Era igual eu quando tava loira. Então, por exemplo, eu sempre gostei do cabelo preto. A gente pode falar disso um pouquinho. Teve uma época que eu queria ficar loira, tá? E aí era um sonho de infância, porque quando eu era mais jovem eu queria ser Paquita, né? Então eu fiquei com isso na cabeça, Xuxa. As morenas, então eu fiquei com isso na cabeça. Aí teve uma fase ali que eu quis ficar loira. Paquita, gente. E aí, e aí eu queria sempre aquele loiro mais frio, mais claro. Quando o cabelo começava a amarelar, ou ficar um pouquinho mais dourado, já começava a me dar uma sensação de que não tava bom. Começava alguma coisa que parecia que estava brigando com a minha pele, com a minha beleza, com a sobrancelha, e eu não sabia explicar o porquê. E eu só queria aquele cabelo mais branco e
colorir o meu cabelo, né, para descolorir e chegar num tom mais claro também era bem mais difícil. Mas aí tinha todo um porquê, né? Porque não tinha a ver o loiro, esse loiro mais quente, mais dourado, não tem a ver com a minha cartela, né? Sim, então, isso aqui é muito bacana, né? O que eu acho mais bonito, né, dentro da coloração pessoal é que todo o estudo que foi sendo feito, né, de cores, é muito bacana que tenha uma base em que você associa as cores à personalidade, ou seja, as pessoas eram convidadas a pintar uma paisagem. E aí, de acordo com as cores que elas escolhiam, você via que aquilo ali batia com a personalidade delas. Que legal. Então, isso foi até uma base de método lá de Bauhaus, assim, que você traz. Mas o que é bacana é que depois também, o que foi sendo feito, né? Por isso que até o método hoje, né, é muito conhecido pelas suas estações. Ele foi sendo... esses recursos, essas características, elas foram sendo meio que comparadas com as características das estações da natureza, muito ali dentro do hemisfério norte, né? Não tanto das nossas estações, mas dentro de uma estação mais do hemisfério norte, que você tem ali umas estações com mais definição, né? Mas o que era interessante é que essa pessoa percebia que, ao olhar para a primavera, o que ela percebia? Ela percebia essas características que eu falei lá no início, de temperatura, de profundidade, claro, escuro, de intensidade. Ela percebia isso na natureza, e aí ela ia fazendo a referência quando ela olhava para a pele, para as características da pessoa, né, da pele. Mas deixa eu ver, eu acho essa claridade na pessoa, eu acho essa temperatura na pessoa, eu acho, né, essa limpidez na pessoa, ou suavidade. Então, com base nisso, o método foi criado, mas muito pautado com base numa análise da natureza. E aí, só remete ao quê? Que a gente vem desse lugar, a gente né, assim, a gente tem as mesmas características que a natureza, a gente só não conhece. Então, essa para mim é uma das partes mais bonitas, até assim, conceitualmente falando, né, assim, da cartela, porque o quanto nos conecta com um lugar que a gente se vê muito distanciado, né? E aí é muito bacana, porque eu não sei se a gente pode ir passando as estações, pode? Acho que vai Carlos vai colocar ali pra gente. Bem. Por quê? Porque a partir disso é que, observando essas estações, é que eles foram identificando, e aí, identificando, por exemplo, olhando para a pele e olhando para as cores em geral, elas foram classificando essas cores e categorizando, né? Então, por exemplo, né, quando a gente fala da primavera, que bom, tá até na ordem. A primavera, principalmente lá na estação do hemisfério norte, mas é muito parecida com a nossa, é aquele momento em que as flores estão ali florescendo, estão super frescas, né? A intensidade dessas cores na natureza é muito forte. O que a gente chama de intensidade? Essas cores muito vivas, muito límpidas, né? A gente pode ver que os dias são mais claros, são mais longos, né? Você pode olhar para um céu deles, sempre aquele céu azul límpido, né? E aí, né, remete, obviamente, a esse lugar de, eu não sei se vai dar para ver, mas de cores mais quentes, né? Eu acho que ali pode até tá passando, né? Então, a característica das cores que foram se enquadrando, entrando dentro desse universo, foram disso, de cores que são claras, cores que são vivas, são límpidas, como a gente chama, e tem essa temperatura mais quente, né? Aí, quando a gente passa para a próxima estação... Pode passar, Carlos, por favor. Eu botei todas as primaveras agora, tem o outono. Aí a gente vê que o outono, principalmente no hemisfério norte, a gente vai vendo que essa natureza ela vai justamente perdendo esse frescor, né? Ela vai ali adquirindo as folhagens vão indo para uns lugares, né, de mais finitude ali, vão desidratando, e aí as cores vão ficando mais terrosas, né? Então a gente vê que é uma estação em que os dias são mais curtos, né? Então os tons mais escuros e quentes, né? Terrosos, quentes, como a gente chama, mais escuros, e tem uma suavidade nessa natureza. Se a gente pega, né, qualquer filme antigamente, eu não sei se vocês lembram,
lembram, né? Que remete a um outono em Nova York, acho que tinha esse filme. Que caíam as folhas, exatamente, né? Exatamente esse tipo de tom, sabe, terroso, caloroso, né? E é muito bacana porque para eles lá, né, desde o início, era uma estação em que remetia à colheita. Então, é uma estação exuberante, né? São cores que realmente são muito interessantes. Muita gente gosta dessa cartela. A primavera também. A primavera, acho que 11... Todo mundo queria ser primavera, assim, na vida. Ainda mais a gente aqui do Rio, carioca, então, todo mundo. Porque as roupas são feitas, né, para esse lugar. Agora que a gente está tendo um pouquinho mais de facilidade dentro das nossas cartelas. Mas o outono é isso, então já é aquele lugar em que a natureza vai perdendo, né, essa vivacidade, né, e os tons vão ficando mais sóbrios, mas muito exuberantes, assim, muito bonitos também. Uma cartela super rica, assim, né. E aí quando a gente vai passando, por exemplo, para a próxima estação, verão, então a gente fala aqui de estações assim, que as temperaturas quentes, porque a gente conhece mais pelas temperaturas, né, gente? Mas não tem só isso não, a gente olha para essas outras características. O quanto a intensidade da cor, ou a suavidade da cor, né? Daquela estação, se aquela estação é mais clara ou é mais escura, né? Isso dentro da gente, as nossas profundidades, né? Que a gente chama, que são as nossas sombras. A gente vai toda fazendo essas comparações, olhando para a nossa natureza, mas muito pautada dentro do que foi observado, né? Partindo dessa observação da natureza. Quando a gente chega no verão, a gente vai ver uma estação que para o hemisfério norte é uma estação que a gente vai ter os tons bem mais claros ali, mais esmaecidos, porque aí o sol já começa, são dias longos também, a gente tem essa característica das cores mais claras ali, porque, né, o claro sobressai, mas a gente já tem um pouco dessa até aqui, né, pra gente, né, a gente vai vendo os tons, os poros do sol mais rosados, né, então vai para um lugar em que entram tons mais frios, por incrível que pareça. A estação pode até nos remeter a um lugar de verão, de calor, mas lá, principalmente no hemisfério norte, tem uns tons super suavizados e claros, né, e frios, né? Então o verão acaba tendo essas cores mais pastéis, né, mais clarinhas, que conversam muito com essas personalidades também bem mais suaves. Depois eu vou entrar só um pouquinho nesse universo, fazer esse link com a personalidade, né? E aí, para finalizar, a gente entra na nossa estação, né? Minha, de Camila. É a que eu mais amo, essa, gente. Ai, gente, amamos, por que não, né? Vamos puxar a sardinha. Que é uma estação muito pautada na dramaticidade dessa natureza, porque já é uma natureza que deixou já de existir, né? Então é a neve em contraste com aqueles galhos, se você olhar para aquela, né, natureza enfim, mais lá do norte, né? E aí você vê, então, esses tons, esse contraste muito alto da natureza, essa dramaticidade muito forte, né? Os dias são mais curtos, então as cores são mais escuras, os tons são frios mesmo, né? Quando a gente fala de tons frios, a gente vamos chegar aqui, ó, nesse universo aqui, a gente não vai classificar dessa forma, mas de forma geral, né? Os azulados, rosados, né? É uma linha quanto mais pigmentação azul é mais frio, e mais pigmentação amarelo mais quente. Depois a gente poderia dar uma aula aqui, gente. Eu vou tentar, enfim. Mas depois a gente pode falar disso aqui, a gente vai falar um pouquinho, entrar nesse universo. E aqui, quando a gente fala de tons mais quentes, são exatamente esses avermelhados, amarelados aqui. Então, a predominância dessa estação realmente é uma estação com cores mais, tons mais frios, tons mais escuros, né, e mais de uma limpidez, né, assim, que a gente chama que é uma coisa, é o brilho aqui. Por quê? Porque a gente olha para essa natureza, a gente percebe esse brilho. E principalmente, então, cores muito vivas aqui, é uma cartela de cores vivas, como a primavera ali, né, mas tem esse universo
da dramaticidade, né? Ela carrega uma dramaticidade que está muito no nosso contraste. E é muito legal. Por quê? Porque a gente complementa isso lá dentro da coloração pessoal. Resumindo, né? Ela é uma estação que traz pra gente esse contraste, né? Muito forte por causa dessa natureza que é uma natureza... em que basicamente você vai ver neve e você vai ver aqueles galhos em que não tem mais, né, uma folhagem, não tem muitas cores, né? Vai ter muito esse lugar dos tons frios, mais límpidos, como a gente estava falando, né? Esses tons azulados, rosados. As noites, né? São noites em que você vai ver uns tons bem profundos, azulados, uma lua prata muito forte, né? Que são elementos ali, né? Prateados, enfim. E essa questão da limpidez. E a gente estava entrando justamente nesse lugar do contraste, porque é uma parte da análise que a gente considera, né, durante a análise, né? É uma parte que a gente considera e que é muito importante porque normalmente também quando a gente vai entrar na etapa de fazer a identificação das personalidades, né, da pessoa, das personas, que a gente chama de personas de estilo, né, as personalidades de estilo, a gente acaba vendo que muito dessa personalidade tem a ver com muito dessas características. Então, às vezes, né, essas pessoas de inverno, elas às vezes vão ser ter uma postura mais para dentro, mais intimista, mas ao mesmo tempo são super... tem muito desse lugar do network, da socialização. São pessoas que, por exemplo, vão estar num lugar de impacto, de uma personalidade às vezes um pouco mais forte, né? Mais dramática. Mais dramática, totalmente. Adoramos. Eu sou bem dramática. E é muito engraçado, porque assim, eu só fui me dar conta do meu contraste... porque até então, cabelão preto, sempre esse contraste, né, maravilhoso, que a gente só vai saber quando a gente vai, né, assumindo os nossos, né, a gente vai ficando ali nesses tons cinzas, né, vai entrando, né, nesse lugar, assumindo, né, e aí você vai perdendo esse contraste natural. É impressionante como você tem que reforçar dentro desses elementos, né, roupa, brinco, quando você quer, tipo hoje, gente, que eu cheguei chegando, e aí você fala, gente, eu tinha um contraste natural maravilhoso, né, e aí você entra naquele universo do cabelo, por quê? Normalmente é difícil para a pessoa de inverno que tem um contraste alto baixar esse contraste, né? Deixar o cabelo num outro contraste, mas porque a gente está ali brincando um pouco com o contraste, né? E aí normalmente o que a gente tenta fazer é tentar manter alguns tons para cima, para baixo, mas é claro que hoje em dia a gente está numa liberdade total. Isso são conceitos para nortear a gente e ajudar a pessoa a manter uma beleza equilibrada, para que ela não sinta esses desconfortos. Sim. Né? De tipo, eu também já fiz várias cagadas no cabelo, tá? Desculpa, gente, vou falar cagada. Tem certas coisas que a gente faz, algumas mudanças que a gente faz que dá um impacto muito grande que você... Amiga, não gosta. Eu, de verdade, antes de saber a minha cartela, porque assim, nós somos essa daqui, gente, nós somos um inverno frio, né, e somos dessa, então nós somos, né, somos dramáticas, dessas cores que chegando, né, tem, para quem gosta do color block, do color block, né, vem com um efeito maravilhoso, a gente se faz, e tem essa personalidade também bem forte. A gente é um ser pleno, assim, mas... Gente, eu não sou plena, não. Tá? A gente, enfim, a gente tenta ser, né? A gente tenta, mas assim, a gente tem essas características. Então, e aí isso vai se refletir nas outras estações, né? Verão, você vai ver que normalmente são pessoas que têm uma personalidade mais suavizada, né? A primavera, pessoas muito dinâmicas, muito para fora, muito aquela galera, gente boa, gente, essa cartela é tudo de bom. Outono, pessoas também riquíssimas, assim, pessoas muito, muito interessantes, assim, dentro da cartela de outono. Mas, enfim, a gente acaba identificando e associando realmente, né? E aí você fala, faz sentido. E aí quando você vai ver a sua personalidade batendo com a sua beleza natural, né? O nosso papel enquanto consultora ir apresentando, jogando luz para que a pessoa entenda e fale, aqui é um lugar confortável. Porque é isso que eu ia falar, né? A gente vai falar de dentro da coloração, então a gente olha para essas características, né? Tanto na pele, nos olhos,
na sobrancelha, a gente vai vendo essas características de contraste e também analisando, fazendo por efeito comparativo com os tecidos, para identificar essas características, né, de temperatura, como a gente estava falando, de profundidade, né, se é claro ou escuro, a limpidez, se é uma cor mais viva, brilhante, ou se é uma cor mais suavizada, né, tons mais suavizados. E o que eu acho engraçado e interessante é com relação à parte do cabelo, que na maioria das vezes a gente acaba cometendo uns erros, assim, não é erros, né, desculpa, mas são experiências. E essas experiências normalmente levam pra gente pra lugares assim que você fala, o que eu fiz? Ai, gente, eu já fiz muita cagada. Achei que cabelo também é pior do que roupa, eu não sei. Camilinha, você me fala. Eu já fiz uma cagada imensa, assim, de descolorir cabelo em casa, e o cabelo fica laranja. Aí aqui tá super aí louro, aqui abóbora, aqui preto. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Fui lá, comprei um vermelho. Isso. Aí joguei por cima, ficou horrível. Sabe, eu já fiz muita besteira. Não cheguei assim, nesse lugar, não. Então você é mais hard. Eu já fiz muita besteira. Hoje em dia eu não mexo mais. Quem cuida do meu cabelo é a Bárbara. E isso, eu não meto a mão. Para um tom vermelho, né? Os tons mais quentes. Eu botei um tom quente, né, no meu cabelo, porque eu queria ser ruiva, gente. E aí, assim. Pra gente que é inverno, a gente pode ser, mas não é qualquer ruivo, né? Isso. Aí tem isso, né? Então, assim, o que é bacana? Porque dentro dos tons, né? Tá na hora que você vai pensar uma coloração, e hoje a maioria das pessoas, né, das consultoras, é até importante falar isso, tá, gente? Hoje a coloração pessoal, ela tem vários métodos aí, tem métodos que estão chegando, mas tem ali pelo menos uns 2 preponderantes, assim, e então é muito característico daquela consultora que você está ali, né, enfim, interagindo, interessada no serviço dela, e aí dela trazer esse método. Mas são métodos bem consolidados já enquanto mercado, sabe? Então, eu acho que é super confiável, sabe? Apesar de ser um lugar em que é muito o olho da consultora, então a gente tem dúvida, sim, a gente chama, às vezes a gente chama cliente, ou então a gente troca com outras. Pode acontecer, às vezes, de ter uma coisinha ali da cartela, às vezes, por uma consultora estar no lugar, pela outra, ela já considerar uma outra coisa, porque até os próprios métodos têm uma divergênciazinha que ajuda, às vezes, a aprofundar e para um detalhe a mais que o outro método não tinha. Então, são coisas mais que super razoáveis, né? E aí, o que é interessante nessa questão, né? Então, normalmente, quando a gente faz a coloração, a gente vai batendo esse papo, né, com a cliente. Hoje em dia, muitas passam com relação, dar uma analisada na maquiagem, né, para ver se realmente também é uma outra coisa que as pessoas, né, vem a moda do matizado. Aí todo mundo, a gente que precisa de um glow na pele, da pele mais límpida, aí entra o matizado, acaba com a gente, porque todo mundo tá seguindo a maquiagem da moda, né? Então, isso... e aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Tipo, pra mim não funciona. E por quê? É por causa disso, porque tem elementos ali que não estão condizentes com a sua beleza natural, né? E cabelo, aí a gente passa essa orientação de cabelo, acessórios, né? Normalmente isso é falado lá dentro da coloração pessoal. E cabelo também, né? Algumas consultoras também entram nesse universo, né? De passar ou dar uma orientação. É claro que isso aqui é uma coisa super delicada, porque exige um processo ali depois de acompanhamento, né, até melhor para quem quer estar mais seguro, tranquilo, mas uma orientação por alto a gente consegue passar, que é justamente isso, né, assumir esses tons. Então, tem tons realmente que eu, por exemplo, fui ficar ruiva, mas eu queria um ruiva lá Florence, lá Marina Rui Barbosa, que era laranja, né? Não combina, não fica legal. E aí não gente. Realmente pra gente que tem essa característica da temperatura fria e cabelo, quando você faz a descoloração, ele realmente vai para esses tons avermelhados, né? Então, pra mim foi uma péssima experiência. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? E eu ainda tentava botar com um castanho, assim, sabe? Mas não rolou, assim, não rolava mesmo, assim, eu perdi muito, assim, começa a evidenciar, né, aí é o contrário, faz aquele efeito rebote. Né? Isso que é uma questão para mim também bastante interessante, é que quando você também usa as cores que não te favorecem, não é só uma questão de você não se sentir bem, né, é uma questão de que realmente... Sim, realça certas manchinhas no rosto, as linhas de expressão. As manchas,
E aí você fala, meu Deus, né? O que está acontecendo? Aí você vai reforçando a maquiagem, aí você vai. E aquilo não vai surtindo efeito. Aí, de repente, você resolve mudar a cor, ou voltar para um contraste mais natural. Aí você vai. Como é que eu vou dizer? Se sentindo melhor. Mas foi o que a gente falou, não é regra, por exemplo. Isso, a coloração pessoal, ela é uma partezinha do universo de cores. E é isso que a gente fala, não só do universo de cores, mas a gente, a cliente, ela não vai se sentir presa. Ela só está sendo orientada para ela tomar a decisão. Por quê? Porque às vezes o desejo de imagem dela, a personalidade dela está pedindo, como você falou, eu queria, né, tá ser loura, né, e pra gente que tem, né, uma cartela que tem contraste, que brinca com contraste forte, que pede uma presença, tons frios, realmente para a gente são importantes, né? Como é que a gente replica isso, né? E aí é por isso, assim, dentro das estações de outono e primavera, a gente vai ter, eu não sei se vai dar pela TV, mas realmente são os tons, como ela falou, que vão estar mais avermelhados e puxando para esse laranja, aqui, uns louros mais. Câmera aqui. Não sei se vai dar, mas enfim, é porque eu não sei se pelo efeito se vai dar tanta diferença. Mas enfim, os louros que também vão puxar mais para os dourados, né, caramelos, assim, né? E já as estações que têm as temperaturas ali mais frias, vocês vão ver que já tem uma diferença muito grande, olha lá, ó, é mais acinzentado, né? Sim. Você vê, e aí sim, como ela falou, ela acertou bem de estar colocando de descolorir, mas colocar o tom mais frio, né? Mais frio, exatamente, né? E é o que platinado, eu gosto. Né? O chamado platinado. É o que fica legal, é o que eu gosto. Agora, se começou a ficar amarelado, pra mim já não combina. Mas, pelo contrário, também, quem tem a pele mais quente, quem tá dentro da cartela de tons quentes, botar um acinzentado já vai também causar algum impacto também, por né, isso que é bacana de fazer. E aí isso aqui, gente, é até uma coisa, claro, tem consultores que têm um entendimento bacana, mas a gente acaba realmente tendo ajuda também de um profissional, né, um cabeleireiro, um colorista, assim, pra realmente fazer uma conversa ali, né, entre as partes, pra gente conseguir chegar e ficar bom, assim, ficar interessante, ver até onde a gente quer. Gostaria de tentar isso aqui. Vamos tentar. E cabe a gente tá ali conversando e alinhando. Isso é muito importante, né? Quando você consegue conciliar os profissionais, é o melhor dos mundos mesmo. Então, ter esse bate-papo é super bacana. Mas, de toda forma, é bem legal, porque você já consegue sair com uma orientação por alto, né? Porque a gente, às vezes, a gente vai para lugares que é isso. Você sai, por exemplo, eu fui para um lugar alaranjado. Era muito, assim... você já consegue ter uma noção, né? Quando você sai de uma coloração pessoal, peraí, são esses tons aqui, tons, como a gente falou, os vermelhos vão para um tom mais violeta, que vão ter uns fundos mais azulados, né? Os marrons também vai ter uma pigmentação mais fria, mais acinzentada, mais azulada, enfim. Então, não são aqueles goldens tão dourados, né? E... enfim, esse universo da coloração é muito legal, é muito bacana. Eu sei que às vezes tem muita gente que às vezes tem até medo das cores, mas isso justamente é um espaço, por isso que é tão bacana, né? De autoconhecimento, né? E dentro da consultoria como um todo, o que me encantou foi exatamente esse universo do autoconhecimento, de você se autoconhecer. É um momento que você para e você realmente tem um olhar de presença, um olhar de falar, de se reconhecer, sabe? Então, é muito bacana, assim. E aí você sai com uma confiança que você não depende mais, assim, não que você vai sair 100%, mas você já sai ali muito confiante das suas escolhas, já sai confiante de como usar até mesmo aquilo que não está ali harmonizando com a sua beleza, mas que você quer puxar, você quer, enfim. Né? Eu tinha muito medo dessa questão das cores, assim, então eu sempre usava ali o preto e o branco, que pra mim era o que funcionava. O trazia, né? Essa questão do contraste, essa dramaticidade pro que eu queria, exatamente, né? Era o que funcionava, causava essa questão do impacto que eu gosto, do drama ali, do contraste.
E também para eu não errar, né? Então eu tinha muito medo das outras cores, né? Porque tinha cores que eu sabia que não casavam bem comigo. Então fazer a consultoria com você para mim foi muito bom nesse aspecto. Eu já tinha as minhas desconfianças de ser um inverno, eu não sabia qual inverno era, né? Tem essas subcartelas. Mas foi muito bom para mim nesse sentido. E não só a consultoria de coloração pessoal, mas de estilo. E aí é uma outra coisa que eu quero entrar com você. Pra gente falar sobre como é o atendimento da Thaís, gente. Não é só sobre coloração pessoal. Ela tem uma profundidade ali nas perguntas que ela te faz, a questão de personalidade. Tem toda uma ambiência, uma experiência holística ali com vocês também. Então, assim, vale super a pena. A gente tá com um pouquinho de tempo, que a gente já tá acabando, né? Mas eu queria que você explicasse pra gente, Thaís, como que é essa experiência, né? Pra vocês conhecerem aí também. Então é isso, assim, dentro da coloração pessoal, você, como a gente falou, você tem um foco muito para a sua beleza natural, né? Então é uma análise ali que você vai estar elencando isso, porque eu costumo dizer no meu trabalho que nós somos coloridos por dentro e por fora, né? Então, a gente acaba usando muito dos recursos da nossa beleza natural para, enfim, para estar se vestindo bem, dentro de um lugar mais estético, né? Mas a gente acaba negligenciando esses lugares de conexão que a gente tem com as cores, né? E que a gente realmente reverbera essas cores, né, gente? Lá, quando eu falei no início, né, que a gente é parte da natureza, isso realmente isso faz parte, né? A gente faz parte do mesmo ecossistema ali, da mesma relação. Então, eu comecei através das minhas experiências ali, mais holísticas, principalmente, dentro de um universo muito pessoal, comecei eu como uma apaixonada por cores, que eu gosto muito, sempre gostei, e eu tinha essa noção, assim, né, de que de alguma forma elas me nutriam, e eu não sabia por quê, né. E aí quando eu fui entrando nesse universo mais holístico, né, então com a cromoterapia, cristaloterapia, né, aí você vai entendendo, né, esse lugar, né, como a gente vai falar ali, de entender como a nossa natureza funciona e como está tudo correlacionado. Aí eu fui falando, gente, mas isso faz muito sentido quando eu estou falando de uma beleza mais integral, quando eu estou falando de um olhar em que eu posso usar as cores, não só para uma questão de beleza, mas para uma questão de bem-estar, né? Então eu comecei a trazer esses elementos, né? E a gente realmente é um verdadeiro arco-íris por dentro, tá, gente? A gente, de verdade. E quando a gente fala de cores, a gente está falando ali, se eu entrar na parte mais técnica, né? A gente está falando do quê? A gente está falando de frequência, comprimento de onda, né? E aí aquela cor dentro de uma emissão de luz, né? Aquela cor refletida é aquela cor que prepondera, então, né? Nesse caso, o azul, né? Então, toda cor, ela tem essa ressonância, né? Ela tem essa questão de ter um comprimento de onda característico, específico, uma frequência. E aí, quando a gente olha para o nosso corpo, né, dentro desse universo mais holístico, eu acho que as pessoas já têm até um certo conhecimento, já ouviram falar, né, sobre isso. Mas dentro do nosso corpo, a gente tem o que a gente chama de centros energéticos. São que os são chakras, né? Isso, os nossos chakras, né? E tem milhares, tá? Nos nossos corpos, mas assim, os principais, né, que hoje em dia são muito trabalhados, eles ficam no nosso alinhamento da nossa coluna. Eu não sei se vai dar para ver. Eu trouxe até essa imagenzinha que eu uso muito, porque, gente, reiki, isso, estava esquecendo, sabia? Então, com o meu contato com reiki, né? Então, isso tudo foi se aflorando, né? E eu lembro que eu trouxe o reiki para energizar as lembrancinhas, aí depois eu fui entrando nesse universo, né, enfim, dos chakras, das cores, enfim. E fui me aprofundando. Então, quando a gente olha, a gente vê esses 7 principais chakras, que vai desde o chakra básico até o nosso chakra que a gente chama da cabeça, né, o nosso coronário. E, coincidentemente, esses centros energéticos, eles
giram, enfim, eles têm essa energia vital, né, que são responsáveis pela nossa energia vital, e eles têm o mesmo característica de comprimento de onda e de frequência, por exemplo, o nosso chakra básico da cor vermelha. Coincidentemente, tem o mesmo comprimento e frequência de ondas da cor laranja. E por aí vai, né? Então, quando a gente percebe, a gente tem esses chakras sendo alimentados pelo mesmo comprimento e frequência de onda que as cores do arco-íris. São 7 chakras, 7 cores. Então, nós somos esse arco-íris por dentro. Nós nos alimentamos, tá? Nós nos nutrimos porque é a mesma coisa quando a gente faz análise comparativa, né? Pegar um tecido, né, que esteja dentro de uma relação de uma estação, comparar com a sua pele que tem as mesmas características, e aí você fala, opa, deu match. Por que deu match? Porque ressoa, né, nesse mesmo lugar. É a mesma coisa quando a gente fala de cores como um todo, né? Então, para isso, eu começo a trazer o quê? As cores. Então, todo esse universo aqui, né, eu vou trazendo dentro do que eu chamo de jornada, aí não é dentro do espaço da coloração, mas dentro do que eu chamo de jornada minhas cores, é como você pode se relacionar com ela também, para além desse seu vestir, para o bem-estar, porque a gente vai trazer as cores na própria cromoterapia, né, a cromoterapia é o que eu mais adoro, uso muito, que são as águas solarizadas. Então, isso, você se alimentar disso, se nutrir literalmente dessas cores, você, através da sua alimentação, você ter uma nutrição que você esteja realmente introduzindo essas cores para dentro de você, elas ajudam em questões fisiológicas, e a cromo, por exemplo, dentro de questões emocionais. Então, por exemplo, você está muito estressada, um azulzinho cai super bem, entendeu? Para você ter um dia tranquilo, né? Então, a gente vai introduzindo esses elementos de uma forma bem simples, super básica ali, bem básica. Eu dou só uma pitada, né? Assim, o intuito não é ter um caráter terapêutico dentro da consultoria. Mas tem uma relação com a psicologia das cores? Então, isso aqui ainda estou falando de bem-estar, né? Quando eu olho para a cromoterapia, quando eu falo assim, o que é legal, né? É legal você usar as cores dentro da sua roupa, dentro de um chazinho, por exemplo. A gente está hoje aqui, eu trouxe, não sei se dá para ver, gente, mas um chazinho azul. A gente literalmente se nutrir através de alimentação, chás, águas solarizadas, os cristais, eles também, de alguma forma, cada um, claro, tem a sua propriedade, cada pedrinha tem uma propriedade específica, mas só de você se relacionar através das cores, de alguma forma você já está trazendo isso para alimentar esses centros energéticos, e isso vai te trabalhando esses efeitos de bem-estar, né? Às vezes a gente escolhe uma cor, não é de propósito, né? Porque ou ela está dentro da natureza, ou às vezes a gente está até precisando dela, né? Então tem momentos que a gente não aguenta, às vezes está com uma cor muito forte. Tem momentos que a gente está pedindo uma cor, entendeu? Que traga um lugar de mais tranquilidade, né? Então, isso daqui é que eu trago dentro da minha jornada, introduzo isso através de pequenas experiências, pequenas vivências, né? Na minha coloração, a gente vivencia um pouquinho disso aqui, eu levo a aguinha, eu levo a canetinha para a gente fazer alguma, sabe, de cromo, para a pessoa ter uma experiência com as cores, né? É muito sensorial, né? Vou até pedir para o Carlos colocar as fotos ali também na tela. Pode ir falando, gente. Tá. São efeitos muito... Eu trago esse lugar, por quê? Porque eu entendi que é a sua beleza, né? Quando você tá bem por dentro, você tá bem por fora. E aí o ser belo por fora é uma consequência, né? Legal. Isso foi no nosso dia, foi né? Foi do nosso dia. De atendimento, isso aí. E aí, então, a gente tenta trazer esse primeiro contato lá na coloração pessoal. Mais efetivamente, o próximo passo vem com a jornada, que aí é o Minhas Cores. Ali sim, a gente vai trazer um conteúdo bem introdutório para que a pessoa possa se conectar, né? Experienciar, vivenciar isso.
E óbvio, não tem, como eu estava falando, não tem um cunho terapêutico, né? Se ela se interessar, aí a gente indica, a gente traz, né, quem terapeutas, né, associados a esses universos. É só para a gente realmente entender que a gente também é cor, a gente também, nós somos coloridos, né? E o que é mais bonito é isso, usar as cores, a gente pegar um pouco desses conhecimentos que são mais ancestrais, que estavam muito pautados na observação, né, assim, na autoobservação, e trazer elementos da natureza, né, para trabalhar bem-estar, sua saúde, né, isso era muito trabalhado antigamente, cromoterapia, para efeito câmaras de luz, né, para efeito de curas mesmo. Então, assim, é muito legal, é muito bacana. E é isso que eu tento trazer dentro do meu trabalho, né. E aí dentro, além disso, aí sim, a gente também, lá no Minhas Cores, na minha jornada, aí já é uma coisa que a maior parte das consultorias também aplica, tá? Já normalmente. Traz exatamente como você vai combinar essas cores, que tem muito a ver com o círculo que a gente chama de círculo cromático aqui. Não sei se vai dar para ver. Puxa mais para cá, para essa câmera. Essa câmera, né? Mas todo mundo acho que conhece. Esse aqui é bem, bem conhecido, porque, como a gente falou, isso vem lá do estudo de belas artes. Então, muita gente hoje em dia, não só a parte da consultoria de imagem, mas decoração, quem trabalha muito com essa questão de construção de campanhas, né, marketing, enfim, usam muito. Mas depois a gente vai falar, né, da comunicação. Vou só entrar nessa parte do círculo. O círculo cromático, a gente usa muito como um recurso de combinação das cores. Então, uma próxima etapa, você entender o universo das cores, conhecer as suas cores, como é que você faz, né, como é que você pode também, independente da sua beleza natural, usar elas a seu favor dentro de uma combinação. Normalmente a gente recomenda as combinações de acordo com a sua beleza natural, mas aqui é muito livre também para, independente de você ter a sua coloração ou não, você já poder fazer combinações harmônicas com as cores. Porque eu não vou entrar assim, tanto no detalhe, mas a gente parte de 3 cores que a gente chama de cores primárias. Isso a gente vê até muito na escola, né? Que é o azul, vermelho e amarelo. E aí, partindo dessas cores, da combinação dessas cores, vão sendo geradas outras cores. Então, no caso aqui, o laranja, que é gerado da combinação do vermelho com o amarelo, por exemplo, né? O lilás, né, ou violeta, que vem da combinação do vermelho com o azul, o vermelho com o amarelo, que traz o verde. Por aí, né, vão se desdobrando essas combinações. E quando a gente tem aqui um universo em que a gente pode proporcionar combinações que estejam atreladas a, como a gente falou, a sua beleza natural, sua personalidade, se você tem um contraste muito alto, trabalhar o que a gente chama de cores complementares. Acho que a maior parte das mulheres, tá, gente, que segue essa parte da consultoria já é bem, né, já está bem íntima, né, do que eu estou falando aqui, mas realmente é isso, né? Então você pode usar uma não é que pode, desculpa, todo mundo pode, né? Mas você aproveita dessa combinação complementar, né? Então, eu quero de repente estar trabalhando looks mais que pareçam esses looks mais que tem mais contrastes, normalmente eles são mais criativos, mais ousados, de mais personalidade, né? Mas assim, tem momentos que eu quero estar, né, transmitindo um lugar de mais refinamento, mais distanciamento, mais formalidade. Então a gente vai usar combinações de cores próximas. Então tem todo esse universo que você pode assim usufruir, né? E que aí a gente traz, mas pelo menos no meu trabalho eu trago dentro do Minhas Cores na jornada. Porque ali já é muito esse lugar, como a gente falou, né, de trazer o conteúdo para que você possa, assim, ir exercitando e ir conhecendo, né. E tem, como você falou, né, um outro recurso que a gente usa, muito usado hoje em dia, é a psicologia das cores, que é como você usa as cores num lugar intencional, né, de comunicação, porque já é mais do que comprovado que as cores realmente elas são os elementos de primeiro impacto, a primeira percepção que você tem ali de captura, de impacto de imagem, né, de comunicação visual, né, são as cores.
Então, e já é mais do que comprovado que essas cores também causam reações na gente, né? Então, por exemplo, um vermelho, né? Se você está querendo trabalhar um lugar em que você quer trabalhar uma forma de demonstrar um determinado poder, uma determinada autoridade, né? Ou então aquele lugar em que ele também ajuda a gente a ir... ação. Exatamente. Para um lugar uma energia, né, muito masculina. Então, você ajuda a estar nesse lugar da ação. Só que aí a gente tem que moderar, porque se você usar muito o vermelho, daqui a pouco você vai estar super irritado e de repente é mais agressivo. Então tem N lugares ali, mas que realmente a gente usa também as cores intencionalmente. Então o rosa, que é uma cor muito bacana, porque veio de um lugar bem feminino, vulnerável, né, acessível ali, para um lugar, né, com pink, né, de muito empoderamento, né. Então hoje, dentro de uma cor mais, dentro desse rosa mais pink, a gente está trazendo realmente um impacto, uma personalidade forte, e com isso todo esse lugar de empoderamento. A psicologia das cores, ela é muito usada dentro dos dress codes, assim, de empresas, porque realmente passam, né, toda uma comunicação de mais formalidade. Então tem cores mais formais, a gente realmente tem os marinhos, que vai passar uma determinada credibilidade, no sentido de você estar ali, por exemplo, sendo uma boa executora, comprometida com o seu trabalho. O azul também é muito usado, porque realmente é uma cor que está muito conectada ao trabalho, a passar esse lugar da inteligência, né? Eu acho que muito a ver com o cargo também que você vai executar para você ir numa entrevista de emprego, né? Sim. Porque, por exemplo, talvez você vai para uma entrevista de emprego que o azul, que é aquela serenidade, não vai ser o ideal. Talvez o cargo que você está se candidatando peça mais ação. Então, talvez o azul não vai ser uma estratégia tão direcionada, né? Então, a gente tem que pensar nesses pontos também. Tem cores, né? Os beges, os marrons, que te tornam mais acessível. Então, às vezes, é utilizado justamente no momentos de entrevista, né? Vão ter cores que vão te distanciar hierarquicamente, então preto, né? Então isso foi... E por quê? Porque isso dentro da sociedade, gente, a gente foi absorvendo isso ao longo reforçando, exatamente, né? Então, e por que o vermelho está ligado? Porque estava ligado a esse lugar da realeza, né? Então, ele já está num lugar de poder, de autoridade, né? Quando você fala, o preto, ele demonstra um distanciamento, um certo luto, sabe? Então, por quê? Porque é carregado desses marcos, né? Rebeldia também, né? Então, tem esses lugares, mas por quê? Porque teve uma época que os jovens se vestiam, de repente. Então, tudo que alimenta ali socialmente, né? Assim, tudo que a gente vivenciou socialmente através das cores, elas representando, né, o amarelo como um ponto de atenção nos nossos semáforos. Então, tudo isso a gente vai, né, de alguma forma absorvendo, né. Então é isso, assim, tem todo esse universo, tá? A coloração pessoal, ela é um universo muito lindo, porque já é uma primeira conexão com a sua beleza. Eu sei que hoje em dia todo mundo quer, né? Mas, assim, de verdade, gente, ela é a cereja do bolo, porque, assim, tem um universo imenso para você se relacionar, sabe? E fica aí o convite, né? A jornada é linda, assim, eu gosto muito de fazer, eu sou suspeita, tenho um respeito enorme por cores, porque eu realmente... ainda tem isso, eu tô trazendo também as cores para esses lugares dos dias das semanas, de acordo com as energias do dia. As energias planetárias também? Planetáriazinhas, tem uma energia mais sutilzinha também. Legal, eu gosto bastante. Muito bom, tudo flui, de verdade. Então, tem esses lugares, fica o convite, né, e aí a gente entra na jornada, porque realmente vale muito a pena, sabe, interagir para além das cores. E eu acho que, às vezes, pelo menos, eu estou num estágio em que, num momento da minha vida em que eu estou interagindo as cores em prol do meu bem-estar, assim, hoje em dia, muito mais do que a comunicação, né, visual e tudo mais. Hoje a comunicação interna também, né, sua com você mesma. Sim, eu acho que as cores, elas estão muito pautadas nesse lugar, tanto da comunicação para o externo quanto para o interno. Bom, gente, eu queria só agradecer aqui aos nossos patrocinadores, quero agradecer o Clube Santor também, que é da Thaís, está aqui sempre com a gente. Obrigada por trazer
toda essa novidade, essa parceria com a gente, com certeza. 1 hora é pouco, a gente gosta de conversar bastante. Eu e Thaís, a gente começa a conversar, a gente vai embora. Eu quero agradecer também a feminarte.com.br, que é a nossa agência, o Clube Divas Tijuca, quero agradecer também o Clube Santô e a Suelen Camargo, psicóloga. Agradecer essa galera aí que está patrocinando, ajudando a gente a continuar aqui no ar também, trazendo essas mulheres incríveis aqui para que cada dia mais vocês aprendam, se envolvam e desenvolvam também o melhor de vocês, né, a melhor versão de vocês. Bom, então desde já quero agradecer você que está aqui, você que está assistindo. Segunda-feira a gente vai estar aqui de volta às 14 horas. Obrigada, Thaís, pela sua participação. Obrigada a você. Hoje de convidado foi uma delícia também. E é isso, gente. Sempre depois, né, se esse papo estender, a gente vai trazer esse papo. Aí. A gente vai trazer a continuação desse papo, que é um assunto bem extenso, assim, pra gente estar falando. Gente, muito obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigada, TV Metropolitana. Beijo. Até segunda-feira que vem. Semana que vem. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.